Imagine só. É primavera. Você sai para o seu jardim, cheio de esperança. E o que encontra são galhos enegrecidos, árvores doentes e canteiros que simplesmente não acordaram. Cenário familiar? Na maioria das vezes, a causa dessa catástrofe primaveril está no que você fez, ou deixou de fazer, em outubro. Hoje vamos desvendar 10 erros fatais no jardim de outono, pelos quais você pagará um preço muito alto na primavera. E eu prometo, alguns deles realmente vão te surpreender, porque se disfarçam de cuidados corretos. Muitos jardineiros veem outubro como o fim dos trabalhos. Colheram a safra, removeram as folhas, e pronto, hora de descansar até a primavera. Mas na verdade, outubro não é a linha de chegada, e sim a plataforma de lançamento para a próxima temporada. É justamente agora que se estabelecem a saúde, a força e a beleza futura do seu jardim. Erros cometidos neste período não só prejudicam a aparência, mas também minam a imunidade das plantas e criam as condições ideais para doenças e pragas. O primeiro erro, que se mascara de cuidado ambiental. E se eu disser que a atitude mais lógica do outono, à primeira vista, deixar as folhas caídas no jardim, é na verdade uma sabotagem contra a sua futura colheita? Muitos pensam, é um isolamento natural, uma cobertura morta gratuita. Parece perfeito, não é? Mas na verdade, você está criando com as próprias mãos um resorte de inverno ideal para todas as pragas e doenças. Sob esse tapete denso e úmido de folhas, forma-se um verdadeiro efeito estufa. Úmido, escuro e sem ventilação, condições ideais para a sobrevivência e proliferação de fungos. É exatamente aqui que os agentes causadores da sarna da macieira, da cocomicoses da cerejeira e do oídio nos arbustos se abrigam do frio. E na primavera, com o primeiro calor, todo esse exército de patógenos atacará com força renovada as folhas jovens e as flores. Além disso, as lesmas adoram hibernar e depositar seus ovos sob as folhas em decomposição. Na primavera, elas serão as primeiras a sair à caça das suas hostas e couves. O gramado, em particular, sofre. Sob uma camada espessa de folhas molhadas, a grama simplesmente sufoca e começa a apodrecer. Como resultado, na primavera, em vez de um verde viçoso, você verá manchas amarelas e sem vida. Claro, alguém pode argumentar, mas na floresta ninguém remove as folhas. É verdade, mas o seu jardim não é uma floresta selvagem, e sim um ecossistema criado pelo homem, com plantas cultivadas vulneráveis. Ou você pensa diferente? Passemos ao segundo erro, que, ironicamente, se disfarça de zelo e cuidado exemplar. Imagine a cena. Você, tesoura de poda em punho, dando ao jardim um aspecto impecável antes do inverno. Sente-se como um bom jardineiro, não é verdade? E se eu lhe disser que, na maioria dos casos, essa poda não é cuidado, mas sim a causa de danos graves e ferimentos sérios às suas plantas? A lógica por trás disso é compreensível. Remover tudo o que é desnecessário para que arbustos e árvores apresentem um visual mais arrumado. Contudo, para a planta, um procedimento como este em outubro é um verdadeiro estresse e uma armadilha. Um corte fresco, especialmente se o tempo estiver ameno, é um sinal para a planta reagir, para crescer. Em vez de entrar suavemente no estado de dormência, a planta começa a despender as suas últimas energias para o despertar de novas gemas e o crescimento de rebentos jovens. Estes rebentos, pura e simplesmente, não terão tempo de amadurecer e lignificar antes das verdadeiras geadas. O resultado? Na primavera, verá as pontas dos ramos enegrecidas e queimadas pela geada. Mas a principal ameaça nem sequer reside aí. Cada corte, feito em clima úmido de outono, é uma porta aberta para todo o tipo de infecções. Esporos de fungos, causadores de cancro do tronco ou citosporose, estão apenas à espera de uma oportunidade como esta. A imunidade da planta já se encontra enfraquecida, a circulação da seiva está mais lenta e ela não consegue combater eficazmente a doença. Como resultado,
estará a infectar a árvore com as suas próprias mãos. Uma árvore que, na primavera, terá de ser tratada de forma demorada e talvez sem sucesso. Então, será que essa organização de outono vale mesmo a pena o risco? Ou talvez considere que a poda sanitária no outono é, de facto, indispensável. Mas agora, um erro que até os jardineiros mais zelosos cometem, com as melhores das intenções. Querem alimentar o vosso jardim antes do longo inverno, dar-lhe força, e o que poderia ser melhor do que espalhar adubo generosamente? Mas sabiam que, com esta boa ação, podem estar a assinar a sentença de morte das vossas amadas plantas? Estamos a falar de adubações com alto teor de azoto. Lembrem-se, o azoto é a hormona do crescimento. É responsável pela folhagem exuberante, pelas folhas suculentas e pelos rebentos jovens. No verão, é exatamente isso que precisamos. Mas em outubro é uma catástrofe. Aplicar azoto no outono é como dar a ordem para a frente crescer a um soldado a quem foi ordenado para descansar. A planta, que já deveria estar a preparar-se para a hibernação de inverno, a abrandar todos os processos e a direcionar a energia para as raízes, recebe de repente um doping. Começa a desenvolver ativamente a massa verde. E o que acontece a seguir? Surgem rebentos tenros e aquosos, que não estão minimamente preparados para as geadas. A primeira geada mais forte irá transformá-los numa massa preta e sem vida. Mas isto é apenas metade do problema. O pior é que a planta gastou neste crescimento inútil recursos preciosos que lhe eram vitais para um inverno bem-sucedido. Entra no inverno enfraquecida e exausta. No outono, as vossas plantas precisam de fósforo e potássio. Estes fortalecem as raízes e aumentam a resistência ao frio. O azoto, por sua vez, é o vosso principal inimigo. Ainda pensam que a adubação de outono é sempre uma bênção? Hoje, quero falar sobre um erro comum que muitos cometem, levados por uma falsa sensação de segurança. Em outubro, as chuvas são frequentes e parece que o solo já absorveu água suficiente para todo o inverno. Por que regar mais? Você pode pensar. Este é um dos equívocos mais perigosos, que na primavera pode custar-lhe a sua tuia ou zimbro favoritos. A questão é que existe um conceito chamado seca fisiológica de inverno. Parece complicado, mas a essência é simples. Diferentemente das plantas caducifólias, que perdem as folhas no outono, as coníferas e as plantas perenes, ou sempre verdes, continuam a evaporar água mesmo no inverno. Este processo, conhecido como transpiração, é especialmente intenso em dias de sol e vento, no final de fevereiro e em março. Agora, imagine a situação. O sol brilha forte, as agulhas evaporam água ativamente, mas o solo ainda está congelado. As raízes simplesmente não conseguem extrair água do solo gelado. A planta começa, literalmente, a secar viva. É por isso que, na primavera, vemos coníferas não por terem sido queimadas pelo frio, mas sim secas e amarronzadas. Não é uma queimadura de geada, é uma queimadura por desidratação. Quem mais sofre são as plantações jovens deste ano e, claro, todas as plantas sempre verdes, tuias, zimbros, abetos, pinheiros, rododendros e buchos. Uma rega de outono para hidratação profunda satura o solo em grande profundidade, criando aquela reserva estratégica de água que a salvará do ressecamento de inverno. Então, da próxima vez que vir uma tuia amarronzada na primavera, já saberá que o problema, muito provavelmente, não foi um inverno rigoroso. E você, já enfrentou esse problema no seu jardim? Outro erro comum é negligenciar a proteção do mais importante, o tronco da árvore. Olhamos para a casca grossa de uma macieira ou ameixeira e pensamos: o que de mal pode acontecer? É tão resistente. No entanto, essa confiança pode fazer com que, na primavera, você descubra nos troncos fissuras profundas, rachaduras de geada e até mesmo áreas de casca morta. O principal inimigo é o sol de fevereiro e março.
Durante o dia, sob sol forte, a casca escura das árvores jovens pode aquecer até 10, 15 graus Celsius. Dentro do tronco, a seiva começa a circular. As células despertam. Mas assim que o sol se põe, a temperatura cai drasticamente para 10, ou mesmo 20 graus negativos. A seiva líquida nas células congela instantaneamente, transforma-se em gelo e simplesmente rompe os tecidos da casca. Assim surgem as fissuras longitudinais, conhecidas como rachaduras de geada. O segundo inimigo são os roedores. Ratos e lebres famintos, durante o inverno, não hesitarão em roer a casca tenra das mudas jovens. Eles podem roer o tronco em volta, o que equivale a uma sentença de morte para a árvore. Então, o que fazer? A resposta é tão simples quanto parece: a caiação. A cor branca reflete os raios solares, impedindo que a casca superaqueça durante o dia. Isso ameniza as variações bruscas de temperatura e protege contra queimaduras e rachaduras. Quanto aos roedores, a proteção vem de uma tela especial ou da amarração dos troncos com galhos de coníferas. Ao renunciar a esses procedimentos simples, você, na verdade, deixa seus filhos indefesos, sozinhos diante de desafios severos. Afinal, na primavera, tratar as feridas no tronco é bem mais complicado do que preveni-las no outono. Agora, vamos dar uma olhadela no santuário de todo jardineiro: a estufa. A colheita de tomates e pepinos já foi feita, os restos das plantas foram removidos, e parece que a missão está cumprida. A tentação é simplesmente fechar a porta até a primavera. Mas alto lá. Ao fazer isso, você não está a conservar a estufa, mas sim a transformá-la num verdadeiro viveiro para doenças e pragas. Lembre-se, o que afligiu os seus tomates neste verão? Requeima, cladosporiose? Ou talvez os seus pepinos foram atacados pelo ácaro rajado? Todos os esporos de fungos, ovos e larvas de pragas não foram a lado nenhum. Eles ficaram nos restos vegetais, na camada superior do solo, nas estruturas da própria estufa, nas frestas e nas junções. O espaço fechado da estufa oferece-lhes condições ideais para passar o inverno, sem geadas fortes, sem vento, sem chuvas torrenciais. O que acontece na primavera? Assim que o sol aquecer, todo este exército de inimigos acorda e ataca com voracidade as suas mudas frescas e jovens. Você vai se perguntar: de onde veio de novo esta requeima, se comprei sementes saudáveis? Mas ela nunca foi embora, apenas hibernou confortavelmente na sua própria estufa. Por isso, a limpeza geral e a desinfecção de outono não são um capricho, mas uma necessidade imperativa. É preciso remover absolutamente todos os restos vegetais, lavar e desinfetar as estruturas da estufa e, o mais importante, tratar o solo ou substituir a sua camada superior. É um trabalho ingrato, mas que lhe poupará muitas dores de cabeça, dinheiro em produtos e salvará a sua futura colheita. E você, costuma limpar a sua estufa no outono? E agora, a rainha do jardim, a roseira. Quantos erros são cometidos por puro excesso de zelo e medo? O instinto mais comum do jardineiro é: fez frio? Cobrir imediatamente. Para isso, usam-se ramos de pinheiro, mantas de proteção, caixas. Mas com muita frequência, isso é feito cedo demais, no início ou em meados de outubro, quando o sol ainda brilha durante o dia e as temperaturas são amenas. Pensa-se que se está a proteger a roseira, mas na verdade, cria-se para ela uma verdadeira armadilha sufocante. Sob essa cobertura densa, em dias mais quentes, forma-se um efeito estufa. Em vez de se preparar para o repouso invernal, a roseira continua a vegetar. As suas gemas, botões, incham e, por vezes, até começam a brotar rebentos novos. A planta não percebe que o inverno se aproxima e, por isso, não passa pelo processo necessário de endurecimento ao frio. E então, o inevitável acontece. Chega a geada verdadeira e implacável. E é nesse momento que, para a roseira despreparada e relaxada, o choque é brutal.
Os rebentos tenros e imaturos escurecem e morrem de imediato. Mas o pior é que, sob essa cobertura, devido à alta umidade e à falta de ventilação, doenças fúngicas começam a desenvolver-se ativamente, provocando o apodrecimento do colo da planta. Na primavera, ao retirar a cobertura, encontra-se apenas ramos enegrecidos e cobertos de bolor. Lembre-se, as roseiras temem mais o apodrecimento do que o próprio frio. Geada ligeira, até 5 a 7 graus negativos, é-lhes até benéfica. Ajuda a planta a endurecer e a entrar em estado de dormência total. Só se deve cobrir as roseiras quando as temperaturas negativas se tornarem consistentes e duradouras, e não apenas porque o calendário o indica. Agora, vamos falar sobre um erro muito comum, que muitas vezes passa despercebido. Depois de colher a safra e arrancar as ervas daninhas, os canteiros ficam com um aspecto vazio e sem vida. Parece que não há mais nada a fazer com o solo até a primavera. Mas, ao deixar a terra compacta, em torrões densos, durante o inverno, cometemos um grande erro com consequências significativas. Em primeiro lugar, criamos as condições ideais para a hibernação de pragas. Larvas de escaravelho, larvas arame, lagartas rosca. Todas elas se instalam confortavelmente na camada superior do solo, para na primavera, com força renovada, atacar as raízes das suas plantas. Quando você revolve a terra dos canteiros no outono, expõe esses inquilinos à superfície. Ali, eles serão destruídos pelas primeiras geadas ou devorados pelos pássaros. Este é o método mais ecológico e eficaz para reduzir a população de pragas. Em segundo lugar, o solo denso e intocado absorve mal a umidade. As chuvas de outono e a neve que derrete na primavera simplesmente escoarão pela superfície, em vez de penetrar profundamente até as raízes. Já a terra revolvida e fofa funciona como uma esponja. Acumula a preciosa umidade, criando uma reserva para a primavera. E em terceiro lugar, temos a aeração. As raízes das plantas, mesmo as dormentes, precisam de oxigênio. O solo compacto priva-as dessa possibilidade. Cavar o solo no outono, sem desfazer os torrões, isto é fundamental. Oxigena a terra e melhora a sua estrutura. Durante o inverno, os torrões grandes de terra, sob a ação do gelo e da umidade, desfazer-se-ão naturalmente em partículas menores, e na primavera terá um solo fofo, vivo e pronto para as suas plantações. E você, revolve a sua horta no outono ou considera isso um trabalho desnecessário? Vamos falar sobre um erro comum relacionado com os nossos fiéis ajudantes. As ferramentas de jardinagem. A temporada de jardinagem terminou. O cansaço bateu. E lá se vão o podão sujo, a pá com terra grudada e o ancinho com restos de grama, direto para o barracão, para hibernar até o próximo ano. Cenário familiar, não é? Mas isso vai muito além de um simples descuido. Na verdade, é uma bomba relógio para a saúde do seu futuro jardim. Imagine que você podou um galho afetado por monilíase ou cancro negro. Na lâmina do podão, milhões de esporos de fungos invisíveis ficaram ali. Agora, eles vão junto com a ferramenta, para hibernar. Na primavera, você pega o mesmo podão e vai podar uma árvore saudável. O que acontece? Você, com as suas próprias mãos, está vacinando a doença. Você contamina uma planta após a outra e depois se pergunta por que o jardim adoece, mesmo com todos os tratamentos. O mesmo se aplica a pás, forcados e enxadas. Neles ficam partículas de solo que podem conter agentes causadores de podridão radicular ou fusariose. Passando de um canteiro para outro, de uma cultura para outra, você se torna o principal disseminador de infecções por toda a sua propriedade. Por isso, a limpeza e desinfecção das ferramentas no outono não é uma questão de estética, mas sim de segurança fitossanitária. É preciso limpar cuidadosamente todas as superfícies de trabalho, removendo terra e restos vegetais, e depois desinfetá-las com uma solução apropriada, álcool, clorexidina ou produtos específicos.
Somente depois disso, lubrificando as partes metálicas com óleo para protegê-las da ferrugem, as ferramentas podem ir para seu merecido descanso. Essa regra simples economizará muito esforço e garantirá uma colheita farta na próxima temporada. Agora, vamos falar de uma fruta deliciosa, o morango, ou para ser mais preciso, o morangueiro de jardim. No outono, muitos adotam uma medida radical com ele. Pegam uma foice ou um aparador de grama e cortam todas as folhas rente ao solo. A lógica por trás disso é que as folhas velhas podem ser fonte de doenças, então seria melhor remover tudo para que, na primavera, brotem folhas novas e saudáveis. Isso parece lógico, mas na prática é um enorme estresse para a planta, o que pode privá-lo de uma parte considerável da sua colheita. Acontece que em outubro, e mesmo em novembro, enquanto não neva, o morangueiro não dorme. Suas folhas continuam o processo de fotossíntese. A planta acumula ativamente nutrientes e açúcares, que são armazenados no rizoma e na coroa da planta. Esta é sua reserva estratégica de energia para o inverno e para o início da primavera. É graças a essas reservas que, na primavera, se formam os botões florais, a base da futura colheita. O que acontece quando cortamos todas as folhas? Nós privamos o morangueiro de suas baterias solares, sua fábrica de produção de alimento. A planta entra no inverno enfraquecida, sem a reserva de energia necessária. Na primavera, é claro, ela brotará novas folhas, mas isso consumirá muita energia que poderia ter sido usada para a formação dos frutos. No final, as plantas estarão mais fracas e a colheita significativamente mais modesta. No outono, devemos remover apenas as folhas doentes, secas ou danificadas, fazendo isso com cuidado, manualmente, sem danificar a coroa da planta. O corte completo é uma medida aceitável apenas em plantações muito antigas, negligenciadas e doentes, e mesmo assim, não no outono, mas imediatamente após a frutificação. E você, como cuida dos seus morangueiros? O próximo erro que vamos abordar está ligado ao coração de qualquer jardim orgânico: a pilha de compostagem. Muitos jardineiros a veem como um caixote do lixo universal, acreditando que tudo o que nasce na horta deve, simplesmente, voltar para lá. Isso soa como um ciclo natural perfeito, não é? No entanto, essa lógica pode transformar a sua pilha de ouro negro numa verdadeira bomba biológica. O hábito mais perigoso é, sem dúvida, deitar plantas doentes no composto. Pense, por exemplo, na rama de tomate e batata atacada pela requeima. Os esporos deste fungo são incrivelmente resistentes. Nas condições quentes e úmidas da pilha de compostagem, eles não morrem. Pelo contrário, sentem-se perfeitamente e multiplicam-se. O mesmo se aplica a folhas de macieira com sarna, groselheiras com oídio ou phlox com manchas foliares. Qual é o resultado final? Você cuida do composto durante um ano inteiro e, na primavera, pega nesse fertilizante que está a fervilhar de agentes patogênicos e, com todo o carinho, espalha-o nas suas plantas saudáveis. Está a infectar todo o seu jardim com as suas próprias mãos. É o mesmo que tentar curar-se com um medicamento que, na verdade, contém um vírus. Guarde esta regra de ouro. Apenas restos vegetais saudáveis devem ir para a composteira. Toda a rama doente, as folhas e frutos atacados devem ser, sem hesitação, queimados ou eliminados fora da sua propriedade. Não vale a pena arriscar a saúde de todo o seu jardim por uma economia duvidosa de matéria orgânica. A sua pilha de compostagem deve ser uma fonte de vida e não um foco de doenças. Você faz a triagem dos resíduos antes de os colocar no composto? Agora, vamos falar do tapete verde do nosso jardim, o relvado. Quando chega outubro, o entusiasmo para o cortar começa a diminuir, e a verdade é que a relva também cresce mais devagar. É comum que muitos cometam um erro aqui. Param de cortar a relva demasiado cedo, deixando-a ir para o inverno com mais de 10 centímetros de altura, toda desgrenhada.
pode parecer inofensivo, pensando que na primavera tudo volta a crescer. Mas esta crença errada pode levar a problemas sérios. Quando neva e a neve assenta sobre a relva alta, ela a comprime contra o chão. Forma-se assim uma camada densa e úmida, sob a qual praticamente não há circulação de ar. Estas são as condições ideais para o desenvolvimento do chamado bolor da neve, uma doença fúngica perigosa que ataca a relva enfraquecida. Na primavera, quando a neve derrete, verá no seu relvado manchas feias, branco-acinzentadas ou rosadas, de relva colada e morta. Este é o resultado do apodrecimento causado pela umidade e falta de ar. Nestes locais, surgem falhas que depois terá de recuperar demoradamente, semeando nova relva. A altura ideal do relvado para o inverno é de cerca de 5 a 7 centímetros. Com esta altura, a relva estará suficientemente curta para não se compactar sob a neve e arejar bem, mas, ao mesmo tempo, suficientemente longa para proteger o sistema radicular das geadas. Por isso, o último corte deve ser feito aproximadamente 2 semanas antes do início das geadas persistentes, para que a relva tenha tempo de crescer um pouco e fortalecer-se. Não se descuide. O seu relvado agradecer-lhe-á na primavera. E, por último, mas não menos importante, um erro comum, muitas vezes impulsionado pelo entusiasmo do jardineiro. O outono é a estação das promoções nos viveiros, e a tentação de adquirir aquela muda dos sonhos a um preço irresistível é enorme. No entanto, comprar e, o que é ainda mais crucial, plantar mudas de raiz nua no final de outubro ou em novembro é uma verdadeira roleta russa de jardinagem, com apostas muito altas. Uma planta, especialmente de raiz nua, precisa de tempo para enraizar-se após o plantio. Ela tem de conseguir desenvolver novas raízes absorventes, que a irão nutrir durante o inverno e garantir um início de primavera bem-sucedido. Para isso, precisa de um solo quente. Quando a temperatura do solo desce abaixo dos 4 ou 5 graus Celsius, o sistema radicular praticamente para de funcionar e entra em dormência. O que acontece com o plantio tardio? A muda simplesmente não tem tempo de se fixar no solo. Entra no inverno sem estar enraizada. No inverno, é ressecada pelo vento, congelada pelas geadas, e na primavera, as águas do degelo podem simplesmente empurrá-la para fora da terra. Uma planta nessas condições ou morrerá, ou passará muito tempo a recuperar e a atrasar-se no crescimento. Na primavera, irá olhar para um galho sem sinais de vida e questionar-se o que correu mal. A época ideal para plantar mudas de raiz nua é entre o final de setembro e a primeira quinzena de outubro, quando o solo ainda está quente, mas a planta já se prepara para o repouso. Se, ainda assim, comprou uma muda tardiamente, é muito mais seguro não a plantar diretamente no solo, mas sim enterrá-la provisoriamente para o inverno, numa posição inclinada, num local protegido dos ventos, cobrindo as raízes com terra e turfa. E você, alguma vez já comprou mudas em promoções de outono? Mas o mais surpreendente é que os erros que geram as consequências mais catastróficas são justamente aqueles que, à primeira vista, parecem ações corretas. Por exemplo, a adubação com nitrogênio. Você está convencido de que está ajudando, mas na verdade estimula o crescimento de brotos jovens que serão condenados a morrer com as primeiras geadas. Ou cobrir as roseiras antes da hora. Você se esforça para protegê-las, mas acaba criando condições para que apodreçam. É uma verdadeira ironia quando o seu próprio cuidado se volta contra as plantas. É precisamente esse tipo de ameaça oculta que provoca os maiores estragos. Isso porque, na primavera, você procura a causa no clima ou em doenças, quando, na verdade, ela residia nas suas ações de outono. Como veem, outubro não é tempo para descanso, mas sim um mês de planejamento estratégico. Cada ação sua agora é um investimento na saúde e beleza do seu jardim, que se pagará com juros na primavera. Obrigado por assistir a este vídeo até o fim. Se este vídeo foi útil para você, deixe o seu like
E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder as próximas dicas. E agora, uma pergunta para você. Qual desses erros você já cometeu, sem sequer imaginar as consequências? Deixe a sua experiência nos comentários. Vamos aprender juntos.